Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus por este momento, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estar mais uma vez aqui, glorificando, exaltando o nome do Senhor, nessa ocasião participando também da reunião de obreiros, desse momento especial com a palestra com liderança, e glorificamos a Deus pela vida do pastor Edson, pastor Arnaldo, todo o ministério, os pastores, os irmãos que aqui estão. Louvamos a Deus por esta oportunidade, por toda a liderança, e nós teremos um momento muito especial, um momento muito importante nesta noite. E é importante nós mencionarmos que nós estamos aqui, tem pastores, dirigentes de congregação e tem também líderes, e tem ali também quando eu vi lá na divulgação, aí tinha uma foto do pastor Edson, pastor, e tinha uma foto minha líder, pastor X líder. Eu falei, será que vai ser um debate? Aí eu não vou, estou perdido, mas é uma palestra e louvamos a Deus por isso. Deu certo? Ok, fica tranquilo. Meus irmãos, vamos ficar de pé, fazer uma oração, primeiramente ao Senhor, neste momento, orar ao Senhor, pedir a bênção, a presença dEle. Eu sei que Ele já está aqui, mas nós sempre devemos pedir a presença do Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, te glorificamos por este momento. Pai, obrigado, Senhor, pela maravilhosa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Pai, nós te glorificamos porque o Senhor é o nosso Deus. Pai, abençoa, Senhor, este momento tão especial. Abençoa a cada um dos pastores, a cada um dos líderes. Nós te glorificamos porque Tu és fiel e maravilhoso, em o nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o texto bíblico, eu vou fazer menção de um versículo e os irmãos leem o outro, pode ser? 1 Pedro, capítulo 5, do 1 ao 9. 1 Pedro, capítulo 5, do 1 ao 9. Primeira Pedro, capítulo 5, 1 ao 9. Eu vou ler um versículo, os irmãos leem o outro. Diz o texto bíblico: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de se revelar. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeito aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O qual resiste firmes na fé, sabendo que a mesma aflição se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém? Vou repetir aqui o texto bíblico, do versículo 2, que diz assim: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de bom
ânimo ou de ânimo pronto. Amém? Pode tomar assento, meus irmãos. Exaltamos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor e nesta ocasião com esta palestra. Quero aqui ser bem informal neste momento. Os irmãos terão oportunidade, caso em algum momento a gente estiver falando alguma coisa, alguém quiser manifestar, os irmãos têm a liberdade. Nós estamos aqui para poder compartilhar com os irmãos na reunião de obreiro e também de liderança. Nesse texto que nós lemos, apacentai-vos, algo muito importante, porque alguém pergunta assim, qual é o papel ou qual é a função de um líder? Nós sabemos que tem a função clara e muito bem clara do pastor. O pastor é, obviamente, também um líder. E ao lado do pastor, nós temos líderes de departamento. No nosso caso, uma igreja que tem vários departamentos, uma igreja que o próprio estatuto já é departamentalizado. Então, dentro da realidade, cada igreja, cada organização possui a sua estrutura. E no nosso caso aqui, nós temos uma estrutura onde vários departamentos também possuem o seu líder. Aí alguém pergunta, mas qual é a função do líder de departamento? E quando a gente analisa esse texto, nós podemos ver perfeitamente a função de um líder, a responsabilidade, apacentando algo nobre, aproveitando aqui, fazendo as considerações aos pastores, a nobreza de ser um pastor. O pastor Edson, ele, na hora que ele apresentou, ele falou, às vezes qualquer coisa eu ligava para o pastor, pode ou não pode fazer? E às vezes isso vem à minha mente como um ato de respeito e de valor à autoridade eclesiástica, à autoridade pastoral. Porque às vezes a pessoa não respeita a autoridade pastoral. Ele não dá crédito a isso. E isso é fundamental. Isso é importantíssimo para a estrutura da igreja e para o sucesso de qualquer líder. Tem aquele líder que ele não respeita as condicionantes do pastor. Então, independente de ser o pastor ou independente de ser o líder, a função na condicionante total, no meio cristão, é apacentar, ou seja, exercitar um ato nobre. Ah, não, mas isso é uma função do pastor. Eu não sou pastor, então não tem dever e nem obrigação de apacentar. Mas se você é um líder que está ali nomeado pelo pastor, mesmo que chamado por Deus, porém vocacionado, convocado pelo pastor, você então é um braço estendido dele até aquele departamento, dentro das atividades específicas. Então, é um ato de apacentar, é uma função do líder apacentar. Mas apacentar quem? Alguém por qualquer? Não. O rebanho de Deus, o povo escolhido de Deus. Então, dentro dessa esfera, a responsabilidade aumenta. Ou seja, eu não estou lidando com qualquer pessoa. Eu não estou liderando dentro do contexto secular. Até tem a mesma vertente, mas é um pouco diferente do que apacentar, Mesmo sendo líder, mesmo sendo, buscando o ato de liderança, estando dentro do contexto secular e estando dentro do contexto da igreja, tem coisas que são comuns, mas tem coisas que são diferenciadas, são apuradas, como no caso de apacentar o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, ou seja, zelo, muito zelo, atenção, responsabilidade por aquilo, inclusive dentro das próprias decisões que um líder vai tomar diante do departamento, ter cuidado com aquilo e nunca esquecer que ele é um braço estendido do pastor. E não por força, olha, eu vou fazer porque eu sou obrigado, o pastor Arnaldo está me obrigando a fazer. Você já não está exercendo o serviço cristão. Você está exercendo uma obrigação. Ao invés de você estar
fluindo levemente dentro do que o Senhor te chamou, você está exercendo por força, ou seja, por uma obrigação. Aí, quando você exerce por obrigação, logicamente que o serviço de adoração não chega até o Senhor. Acaba sendo apenas um sacrifício terreno. Então, não por força, não por obrigação, sem vontade ou forçado a fazer alguma coisa. Não pode existir isso dentro da obra. Mas, o que nós temos aí no texto? Voluntariamente, com liberdade, com tranquilidade, voluntariamente, sem desejar algo em troca, que aí está dentro do próximo sequência, por torpe ganância. Olha, eu vou fazer, pode contar comigo, aí eu vou fazer para poder aumentar o meu status, ou para eu ter uma recompensa. Vou fazer de tal forma para que todos vejam e eu seja recompensado por isso. A pessoa acaba não exercendo a liderança cristã. Ele acaba exercendo um contexto, entre parentes de gestão de alguma coisa para receber o seu status, ou para receber a sua recompensa já no imediato. Olha, eu fiz, o pastor Arnaldo não viu, o pastor tal não viu, ninguém viu. Não importa se viu ou não. Se você fez dentro do ato, dentro do serviço cristão, o Senhor, obviamente, recebeu. E se o Senhor recebeu, com certeza a recompensa virá. Ah, não, mas eu quero fazer e eu quero receber a recompensa do homem. Aí você está dentro do que realmente é a torpe ganância. Olha, eu quero a recompensa agora. Mas, de ânimo pronto ou de bom ânimo, com satisfação, com alegria, com dedicação, independente de qualquer reconhecimento. Fazer, porque o Senhor será glorificado. Você pode fazer isso? Qual vai ser a minha recompensa? Aí você quer que o pastor te fale a recompensa. Olha, se você fizer isso, eu vou te aumentar, vou te elevar o cargo. Se você é secretário, vai ser coordenador. E aí vai. Não é por isso, independente de qualquer coisa, independente se vai ser visto ou não, independente de qualquer situação, eu farei, eu vou apacentar, com o coração em paz, com o coração tranquilo, independente da recompensa humana, mas crendo na vitória, crendo no Senhor Jesus e, logicamente, por gratidão por tudo que Ele já fez. Então, eu só queria pontuar esse versículo que nós lemos dentro dessa realidade, para que a gente possa compreender que não há separação quando se fala da liderança da igreja. Olha, eu lidero o departamento A, eu lidero o departamento B e eu lidero o departamento C. Aí o pastor, qual que é a intenção? Ele vai se direcionar aos seus líderes dentro de uma determinada confiança. Aí você tem um líder que ele trabalha aquele grupo contra o pastor. Ele não está exercendo com responsabilidade, ele não está apacentando dentro da ordem que deveria apacentar aquele rebanho. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a carreira de alguns líderes é bem curta por conta disso. Muito bem, eu vou seguir aqui, meus irmãos. Nós temos ali estudo, orientação e capacitação aos líderes e educadores de criança e adolescente, preparados para os desafios. Eu formatei a reunião dentro da temática que foi nos passada, que é essa aqui. A questão dos agradecimentos, considerações iniciais, eu comentei dentro do texto bíblico, o assunto liderança, no contexto geral, produz responsabilidade. O líder, ele tem responsabilidade, ele deve ter responsabilidade. Só ali indo um pouquinho à frente, pois um líder, ele não é moldado da noite para o dia. Às vezes alguém fala assim, olha, eu sou um líder, e logicamente ele tem um chamado, mas ele tem uma experiência, ou seja, ele tem um aperfeiçoamento e desenvolvimento que é processual.
Então ele vai gradativamente. E ele só vai conseguir conquistar outros níveis, não níveis de status, não, de conhecimento e de experiência, a partir do momento que ele sujeitar a isso. Muito bem. Esse é o texto que nós comentamos, e ali, só para a gente sequenciar. Pastores e líderes. Aqui é justamente o que eu estou mencionando dos pastores. Ele apacenta o rebanho de Deus. O líder também apacenta o rebanho de Deus. Depois nós temos o pastor, um líder com visão geral da igreja e do entorno. Às vezes o líder do departamento, ele não tem a visão geral da igreja, do departamento. Então, ele está ali como auxiliar do pastor. Por isso que não tem como trabalhar descentralizado. Eu estou dizendo isso porque eu já participei de reuniões em alguns momentos em que o líder pergunta: quem manda no meu departamento? É eu ou o pastor? Quem que vocês acham que manda nesse departamento? O líder ou o pastor? Então as pessoas às vezes acabam se perdendo dentro dessa esfera. Aí nós temos ali o pastor, líder dos líderes de departamento. Nós temos que entender que somos líder de departamento, porém tem o pastor que é o nosso líder. Não tem como trabalhar isolado isso. Depois, o líder do departamento, aquele que busca solucionar o problema e não criar problemas. Se ele é um braço estendido do pastor, ele está ali para poder solucionar problemas. Ah, não, eu vou criar problema e levar problema para o pastor. Até certo ponto, ele tem autonomia de resolver os problemas. Entre aspas, né? Logicamente que ele tem que levar o conhecimento do pastor do que está acontecendo. Mas existem situações que está acontecendo no departamento que ao invés dele ser um braço estendido do pastor, ele vai criar mais confusão. Ele vai criar mais confusão e vai levar essa confusão para o pastor. Por exemplo, estou aqui com o meu grupo de obreiros. Eu lidero esse grupo. Aí teve um problema aqui, entre os dois. Aí o pastor Arnaldo me falou uma questão, e eu não gostei. Ao invés de eu ter a estrutura de líder e de apaziguar a situação, porque o pastor Arnaldo falou alguma coisa que não me agradou, e o líder tem que estar pronto para ouvir o que agrada e o que não agrada, ele tem que ter essa estrutura, aí eu vou trazer o problema, fazer uma confusão aqui, e levar o pastor, é assim, eu não quero mais, eu não fico mais, ele falou, se ele estiver lá eu não vou mais, se ele for eu não entro, ou é ele ou é eu, e acaba criando um atrito no meio do departamento. E isso não pode acontecer. O líder, ele tem que estar lá, entendendo perfeitamente que ele tem que ouvir o que ele quer e ouvir também o que ele não quer e ter estrutura para resolver, amenizar a situação. Se a situação fugir do alcance, lógico que ele leva para o pastor, mas não com um problema acrescentado. Ele tem que já ter, pelo menos, indício da solução. Eu vou criar uma contenda, eu sou o líder e estou em contenda com o nosso irmão Adriano. Eu vou levar o problema. Olha, é ele ou é eu? O senhor vê. E cria uma situação terrível. Nós não podemos trabalhar nessa vertente. Então, o líder do departamento, seja qual for o departamento, ele trabalha alinhado, lado a lado com o pastor. Muito bem. Alguém que tem um chamado e vocacionado por Deus para convocar outros chamados. Sim ou não? E o líder, ele é aquele que também é chamado e é convocado por outros. Olha, eu sou líder da CEPADESB, eu sou líder da MUPADESB, eu sou líder do conjunto adolescente. E quem me colocou aqui, não tira, porque foi Deus que me chamou e foi Deus que me colocou e ninguém me tira daqui. Tem muitas pessoas, tem muitos líderes que têm essa mentalidade. Olha, eu estou aqui porque Deus me colocou e ninguém tira. Irmãos, Deus te chamou, sim ou não? Sim. Mas quem te convocou? Deus desceu lá e falou: vou convocar o pastor Arnaldo. Deus chamou o pastor Arnaldo, Deus colocou no coração dele, deu as capacidades iniciais e usou outros homens chamados por Deus,
em pleno exercício do ministério, para falar: olha, você não quer dirigir esse departamento, você não quer fazer isso, você não quer fazer aquilo. E a pessoa que também é chamada por Deus vai então aceitar. A obra de Deus, ela funciona dessa forma. Aí o líder fala: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E quem manda esse departamento sou eu. Começa a criar problema. Logicamente, a liderança dele já está condenada por conta disso, por conta dessa atitude. O pastor, ele tem autonomia, né, de fazer as remoções, departamento, de nomear, enfim, cada igreja tem a sua organização, e nós temos que entender isso. Nós temos que sempre estar em oração e sempre estar em sintonia com o dirigente da igreja, respeitando os dirigentes, respeitando a posição e informando de tudo o que vai fazer. Né? Às vezes o líder fecha lá: vou fazer uma reunião aqui, eu escolhi que o irmão Oswaldo será o pregador. Aí está definido. Aí quando de repente o pastor Arnaldo vê lá nas redes sociais que o pastor vai ser o pregador daquele dia e ele nem sabe. O líder nem chegou para perguntar: pastor Arnaldo, o senhor aprova ou não? E isso é fundamental. O líder tem que ter essa prática de chegar no pastor e perguntar se ele aprova ou não aquela programação. A partir disso, então, segue para as demais sequências. Muito bem, é aquele que aprende e ensina. Da mesma forma, o líder é aquele que aprende e ensina. Está aprendendo e ensinando. Muito bem. Sim. Quantos líderes estão aqui presentes, né? Mostra, irmão, que você tem essa responsabilidade. Aquele que levanta para ensinar tem que assentar, né? Não. Sim. Para aprender, senão ele não está habilitado para ensinar. É fundamental a pessoa, o líder, ele sentar, submeter para ouvir e aprender. Porque isso pode não, isso vai agregar na vida da pessoa. Existem professores de escola dominical, líderes de departamento, que ele não quer submeter o aprendizado. Ele não quer submeter. Ele não quer ouvir. Às vezes algum deles pergunta assim: quem vai pregar hoje? Ah, é o irmão tal. Ih, não quero nem ouvir. Irmãos, independente de quem for, ouça. O líder ele pode ouvir. Ele pode aprender em uma frase que será ministrada, em um auto pronunciado pelo o pregador. Então é fundamental ele, de fato, buscar essa oportunidade de aprendizado. E lógico, o pastor vai estar sempre ali também, tendo a mesma vertente. Em ambas situações, né, eles vão estar aprendendo e ensinando. Quero fazer uma pergunta aqui, que essa pergunta, ela foi uma pergunta que nós fizemos para alguns pastores, para poder formatar uma obra nossa. E eu vou perguntar aqui, depois se alguém quiser anotar e me responder, ou se alguém quiser responder publicamente, também pode. Não tem problema. Mas é uma pergunta que ela serve de nivelamento para poder escrever algo dentro de um dicionamento certo. Então, qual que é aqui a pergunta? No caso dos pastores, perguntando aqui, os pastores, o que você gostaria que o seu líder soubesse? Ou seja, essa pergunta vai para os pastores. Pastor, o que o senhor gostaria que o seu líder soubesse e ele não sabe? A hierarquia, que ele respeita mais. Enfim, cada um tem as suas, né, necessidades. Então, eu queria depois que um pastor, se ele quiser responder publicamente, só levantar a mão, e se ele quiser anotar e depois encaminhar para mim: olha, eu acho isso. É fundamental. Depois, nós temos a pergunta para os líderes de departamento. O que você gostaria que o seu pastor soubesse? Às vezes acontece isso. E é fundamental trabalhar a resposta dos dois lados. Talvez o líder gostaria que o pastor soubesse de alguma coisa mínima no departamento. Eu estava em uma igreja e eu fiz essa pergunta na igreja. Aí uma pessoa, publicamente, ela fez a pergunta. Ela falou: eu gostaria que, por exemplo, no caso, o líder do departamento falou assim: eu gostaria de saber
ou que o meu pastor soubesse que ele tinha que frequentar a escola bíblica dominical. Aí ficou difícil, né? Porque ele queria saber, olha, eu convido as pessoas para ir para a escola, mas o pastor não é aluno da escola dominical. Aí é lógico que eu dei o meu ponto de vista e falei, depois você procura o seu pastor e o pastor dessa igreja para poder alinhar isso, mas é uma coisa que ele queria saber. Então, conta aí com os irmãos para poder responder essas duas perguntas, tanto o pastor quanto o líder. Amém? Muito bem. Meus irmãos, qualquer igreja tem uma organização, sim ou não? Palavra complicada, né? Vamos ali, a igreja, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós temos o organismo e nós temos a organização. O organismo é altamente organizado, não precisa de organização, ou alguém precisa organizar o que Jesus já organizou. Não. Mas a organização, a institucionalidade, ela precisa de organização constantemente, sim ou não? Por isso que os irmãos estão aqui. Então, a administração eclesiástica, ela tem por objetivo tratar sobre os deveres da Igreja de Cristo enquanto organização. Nós só não podemos perder o foco que essa organização, ela está vinculada no organismo, que é Cristo. Essa é a grande diferença da organização do mundo, ou de uma empresa secular, ou de qualquer outra entidade secular. É que esta organização, ela está vinculada ao organismo. E por estar vinculado no organismo, que é o Senhor, nós temos aí uma estrutura muito diferenciada. Muito bem. Depois, nós temos aqui a liderança e administração / gestão. Liderança vai lidar com pessoas. A administração também lida com pessoas, mas na vertente da gestão vai lidar com bens ou com patrimônio. Então existem condicionantes diferentes que é importante nós sabermos. Porém, todas pertencem aí à obra de Deus. No caso da liderança, que está vinculada a pessoas, o povo de Deus é liderado por homens chamados e tementes a Deus. Sim ou não? Talvez a liderança de uma determinada empresa não tenha aquela característica. Eu lidero a empresa tal. Talvez está restritamente dentro de uma vocação científica, não dentro de um chamado de Deus, ainda que o Senhor tenha te abençoado naquele local. Mas existem pessoas que lideram essas empresas que não são tementes a Deus, correto? Mas na igreja é diferente, tem que ser temente a Deus. Então, quem lida e lidera na igreja tem que ser temente a Deus. Se ele não for temente a Deus, então vai ter problema ali. Eu não tenho como aplicar na liderança da igreja todos os contextos de um certificado acadêmico. O que vai acontecer, pastor? Vai para o ralo, vai se perder. Agora, independente de qualquer certificado acadêmico, se ele é temente a Deus, chamado e vocacionado para aquilo, ele vai conduzir com sucesso e excelência o que o Senhor tem confiado a ele. Muito bem. No caso da administração ou gestão, está vinculado ao patrimônio da igreja de Deus, que é administrado também por homens chamados e tementes a Deus. Então, tudo aqui tem o vínculo do temor ao Senhor. Outra questão que está vinculada à organização é o trabalho em equipe, esfera hierárquica e o trabalho em equipe. Tem uma pessoa que chegou para mim um dia e falou assim: eu não defendo a hierarquia da igreja e sou totalmente contra o ato de submissão e acho que a igreja nem precisa de pastor. Eu falei, que coisa, e não sei que igreja que é essa, mas ele acha que não precisa do pastor. Eu falei, como que você entende? Ele entende que todo mundo pode chegar, o primeiro que chegar, assumir a tribuna, e o que Deus colocar no coração, ele faz. Imagina a desorganização que não ia ser. São vertentes da pessoa não querer trabalhar com equipe, não querer estar submisso, ou seja, respaldado dentro de um contexto hierárquico. Ali tem uma representatividade, vamos imaginar
aqui, vou usar o nosso campo como referência. Então vamos imaginar que aqui dentro, ó, desse centro aqui, junto, em cada centro tem a vontade de Deus. Aí nós temos ali, por exemplo, a nossa matriz, que dentro das funções a nível nacional, tem os líderes que trabalham dentro da esfera nacional. Decorrente disso, nós temos a esfera regional, decorrente a esfera local. Tudo dentro de um alinhamento e de uma organização, aonde tem toda a coligação para que a organização funcione precisamente. E é dentro dessa situação que entra o contexto hierárquico. Ou seja, a hierarquia ela não existe por uma questão, olha, eu estou num patamar, o outro está num patamar inferior, então existe uma questão de status. Não é isso. Trata apenas da organização e dos níveis de responsabilidade para que aconteçam as tomadas de decisão. Ou seja, existem tomadas de decisão que não compete ao líder, compete ao pastor, às vezes não compete ao pastor local, compete ao regional, se não compete ao regional, compete ao presidente. Então são questões de trabalho, ou seja, hierarquia e organização vinculada ao trabalho de equipe. Olha, eu faço tudo sozinho, não precisa contar comigo, ou seja, não quero contar com ninguém. Eu vou resolver o problema da CEPADESB, vou resolver o problema das crianças sozinho, não preciso de ninguém. Deus já me revelou tudo e eu vou fazer tudo sozinho. Você vai andar só 4 passos. Se você tiver uma equipe e se você contar com essa equipe e distribuir funções para essa equipe, você vai caminhar 200 passos dentro do que você programou. Então o trabalho de equipe é fundamental. Aí quando a gente fala do trabalho de equipe, quando a gente fala da própria valorização, a gente recorre àquele texto de Êxodo 18, 13 e 27. E tu dentro do povo procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreça a avareza e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Todo mundo conhece esse conselho. E esse conselho vale para a igreja, inclusive para qualquer rede de trabalho ou de empresa que almeja o sucesso. O trabalho de equipe. Nada se resolve sozinho. Você até pode, só que vai ser a longo prazo, vai ser com mais sacrifício, vai ser com mais desgaste. Quando você distribui, logicamente que a gente tem aí um resultado melhor. Aí nós temos lá Moisés, no meio do povo, e atendendo o povo, aquela correria e tal, e gente fazendo fila, e está demorando demais, a história que todos já conhecem. Um desgaste imenso. Aí nós temos aí, olha, dentro desse povo tem gente capaz. Tem pessoas capacitadas para ajudar, sim ou não? No meio desse povo aqui, tem gente ou não tem gente capacitada? Tem. Então, por isso que o pastor vai contar com cada um. E você tem que ter disponibilidade para isso. Então, vamos lá. Escolha. Defina aí pessoas que têm condição de liderar 1000. Porque aí o pastor, dentro da visão, ele vai saber quem pode lidar com isso, quem pode lidar com aquilo, quem pode administrar 100, quem pode administrar 1000, e assim vai dando forma ou formato na organização. Então, homens capazes para lidar com 1000, para lidar com 100, para lidar com 50, para lidar com 10. Dentro dessa esfera, constitui a organização. E assim, então, nós temos a base inicial para chegar aí dentro do que é a temática desta palestra. Preparados para o desafio. Enquanto igreja, se eu pensar sozinho, eu não vou conseguir preparar para desafio nenhum, a não ser as questões pessoais minhas. E olha lá ainda.
Mas quando eu tenho uma equipe que fala a mesma língua, que tem o mesmo objetivo, que um que cuida de 1000, 8 que cuida de 100, 8 que cuida de 10, 8 que cuida de 50, logicamente que tudo vai fluir dentro de uma organização e de uma sincronia. Veja bem, quais são os desafios que nós temos? Nós temos um desafio, uma igreja pós-moderna, ou seja, na pós-modernidade, né? Olha, nós estamos tratando aqui, tem líderes de adolescente e criança, de CEPADESB, correto? O que nós queremos para esses adolescentes e para essas crianças enquanto igreja? Em uma igreja que vive numa época do pluralismo, da diversidade e do relativismo. E isso atinge a igreja impactantemente dentro do contexto negativo. Porque quando a gente fala do relativismo da ciência, é uma coisa, mas tem muita gente falando do relativismo bíblico. Ah, é relativo. Ah, eu acredito, eu não acredito, eu defendo, eu não defendo. E o que acontece nesse meio? Se não estiver preparado para enfrentar esses desafios, logicamente que a igreja ela vai se construir dentro de uma formatação, não uma igreja organismo, estou falando a organização, dentro de um ensino defeituoso, aonde o pastor fala, olha, a nossa igreja professa os dons espirituais. Aí o líder está lá no grupo, ele fala, irmãos, a igreja diz que os dons espirituais faz parte, mas eu não concordo, então vocês não precisam se preocupar com isso não. Ou seja, o líder, ele já está falando contra o que a igreja prega. Ele já está liderando dentro de um contexto errôneo. Eu não concordo com o pastor fala, mas ele quer ser o líder. Por isso que eu mencionei da questão hierárquica, e por isso que eu mencionei também as condicionantes da função do líder, porque ele concordando ou não, ele lidera dentro desta organização. Se ele lidera dentro dessa organização, ele tem que trabalhar vinculado ao que pensa esta organização. Na escola dominical, no departamento, independente de como for. Olha, nós professamos o batismo com o Espírito Santo. Sim ou não? Mas o professor vai lá e fala para o aluno que ele não precisa buscar o batismo com o Espírito Santo, que isso não é importante. O pastor defende uma linha dentro do contexto bíblico, porque aquela organização declara aquilo como fé, e ele vai e olha, eu estou trabalhando aqui com vocês, mas não preocupa pelo que o pastor está falando. O que acontece? Há uma deformação dentro dessa organização. Por isso que tem que estar preparado. Por que eu estou dizendo isso? Porque dentro da sala de aula secular, a gente lida com aquilo ali constantemente. Hoje nós temos que tomar um cuidado imenso para falar sobre o relativismo, um cuidado imenso para falar do pluralismo, que o nosso país ele é plural em todos os aspectos, religioso, cultural, educacional, social, politicamente, ele é plural, ele não tem uma igualdade. Você vai do norte ao sul, você vê diferença em tudo. E logicamente que a igreja recebe esse reflexo. Depois, diverso. A diversidade, é interessante falar da diversidade, né? Nós temos as condicionantes das diversidades. Só que existem pregações da diversidade dentro da sociedade que virou vãs filosofias, vãs doutrinas. E acaba atingindo a igreja, porque a pessoa acaba defendendo uma tese que ela aprendeu dentro do sistema secular. Nós não tem como debater as nossas contradições. Ah, eu não concordo com isso. Então eu vou sair na rua, vou botar fogo nos carros, vou contra repórter, vou não sei o quê, vou fazer protesto na porta das entidades públicas. Isso não é o papel da igreja. Não é o papel da igreja. Porque isso vai continuar crescentemente na sociedade. Qual que é o papel da igreja? A educação cristã. Pessoas cada vez mais preparadas, biblicamente falando,
para se autocontradizer. Quando ele se deparar com esse vento não convence ele. Ele trabalha dentro de uma linha para convencer os contradigentes. Por quê? Porque ele defende aquilo, ele tem a experiência dentro daquela fé. E é fundamental todos os professores, todos os pastores, todos os líderes estar atento ao que a igreja defende como fé. Né? Nós já tivemos situações que eu participei de um evento muito interessante, onde uma pessoa da Assembleia de Deus, ela falou: olha, eu não acredito e não defendo o batismo com o Espírito Santo. E nós já tivemos isso também numa situação bem próxima a nossa. Nós temos que tomar cuidado, porque se eu for convidado para dar aula na PUC, não queira eu falar mal da Igreja Católica dentro da PUC, eu vou estar contra a instituição que eu estou dando aula. Então, a única coisa que vai prevalecer lá é a minha postura. Ou eu não esteja naquela instituição. Da mesma forma, é o que acontece às vezes na igreja. A Assembleia de Deus, por ter muitas Assembleias de Deus, que tem o nome de Assembleia e não é Assembleia de Deus, acaba criando situações onde uma pessoa vai convencendo a outra de pontos que aquela organização não defende. E assim, acaba desconstruindo na vida da criança, na vida do adolescente, depois do jovem, até chegar um obreiro que não professa dentro daquela organização. E assim surgem vários outros problemas. É um desafio da igreja, porque esse plural, esse relativismo, ele não só está no mundo. É lógico que eu não vou abrir, de hipótese nenhuma, eu não quero fazer isso, mas eu posso fazer uma pergunta aqui, não precisa responder e falar: tem alguém aqui, porventura, que não professa o batismo com o Espírito Santo? Sei lá, de repente pode ter. Eu não sei. Eu não tenho condições de mensurar isso. Estou dando isso como exemplo. Mas, quando a gente trabalha contra a organização, quando a gente trabalha contra o que a igreja professa, nós estamos contribuindo para a desconstrução dessa igreja. Muito bem. E como então se preparar para combater toda essa situação? Chamado e vocacionado. O líder tem que ser chamado e vocacionado. Não é porque ele é bonzinho, porque ele é bonitinho, é porque ele tem dinheiro. Primeiro, logicamente, o pastor vai ter sabedoria e discernimento de Deus para chamar, ou seja, para vocacionar ou convocar dentro de alguém que é chamado e vocacionado. É importante você reconhecer isso. Eu já ouvi líder dizer que ele não era chamado e nem vocacionado. Eu falei: mas por que você está liderando? Porque o pastor pediu. Eu só estou cumprindo o que ele pediu. Então vai cumprir sem uma vocação, sem a visão, sem de fato estar exercendo um serviço cristão com alegria e com gratidão. Logicamente, verdadeiro, uma pessoa verdadeira, uma pessoa sincera, que lida com sinceridade. Dedicado, dedicação, fazer de fato, com amor, com responsabilidade. Olha, eu quero lidar aqui com os adolescentes, com os jovens, mas é com dedicação. Não é de qualquer jeito. Tá bom demais. As crianças nem sabem, os adolescentes também nem sabem. Enquanto nós falhamos aqui, a escola não falha lá. Tem uma questão que está vinculado a essa esfera, e posso dizer aqui, vinculado à dedicação e à capacitação, que a pessoa fala assim: para que eu vou capacitar se Deus já me capacitou? Nós, todos, quando são chamados por Deus, porque Deus encontra uma determinada capacidade em você para tal responsabilidade, sim ou não? E quando o pastor convoca você para aquela liderança, porque também ele entende que existe uma determinada capacidade para aquilo, sim ou não? Agora, o que acontece às vezes é que a pessoa assume e ele se acomoda na função, na responsabilidade do cargo. Aí ele não procura se capacitar mais. Ou ele fala assim: se Deus me chamou e Deus me capacitou, que ele continue capacitando e eu vou ficar de braços cruzados sem fazer absolutamente nada. Eu não vou frequentar palestra de capacitação, não vou frequentar seminário, não vou em culto de doutrina, não vou na escola dominical. Se Deus quiser, Ele me capacita. Está certo isso? Está errado. A capacitação é progressiva.
É gradativa, cada dia você busca mais conhecimento para se capacitar dentro das diversas esferas que existem dentro da igreja. Ah, tá bom demais. Tá bom demais. Eu acho que eu mencionei isso aqui um dia que eu vim aqui. Tinha um secretário que ele chegava na secretaria para entregar os documentos. Ele chegava, irmãos, numa situação com papel amassado, negócio tudo rabiscado, entendeu? Desse jeito aqui, entregava, falava, irmão, mas isso aqui, o irmão podia, tá faltando, tal, o Paulo orientava, não, mas tá bom, não sei o quê, Deus sabe, Deus conhece, é para Deus. Irmãos, e de repente, esse jovem, ele saiu da igreja, hoje ele trabalha num banco, tudo de terno, e vejo ele de vez em quando correndo com os braços dessa grossura. Falei, porque a pessoa lá no mundo ele faz com excelência, na igreja tem a cabeça, pastor Joaquim, que é um pobre coitado e não é ninguém. Meus irmãos, a excelência é o serviço com excelência. E excelência não é pegar um monte de dinheiro e falar, eu tenho que fazer se tiver muito dinheiro. Não, é fazer com responsabilidade, com dedicação e da melhor maneira que você puder, o que tiver até alcance. Tá bom demais, é para a secretaria da igreja, é para a tesouraria, é para a igreja, tá bom demais. Não, tá bom. Irmãos, não tá bom não. Nós temos que fazer, se podemos fazer mais, que façamos mais. Não é também ficar fadigado e querer ir além do limite, não é isso. É ir dentro da limitação, porém com dedicação. Será que esse jovem foi necessário sair da igreja para ele crescer profissionalmente? Será que foi necessário abandonar a fé para preencher um papel corretamente? Será que dentro da igreja ele não pode ser capacitado com excelência? Ele pode. Essa questão da capacitação é fundamental para que a gente preste um serviço. A capacitação não é para o meu status. Eu vou me capacitar para o meu status. Perca de tempo. Eu vou me capacitar para servir melhor. Quem eu estou servindo? Aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem, a igreja de forma geral. Um dia a gente estava arrumando um negócio lá, o irmão falou assim, falei, irmão, vamos alinhar esses bancos, tem que estar alinhado, precisamente alinhado. Aí, esse irmão falou para mim, não adianta, na hora que o povo chega, bagunça tudo. Eu falei, mas na hora que ele chegar, tem que estar alinhado. Se eles bagunçarem, é problema nosso, é função nossa alinhar. Então, se o povo vai bagunçar 30 vezes, arrumemos 30 vezes. Então, faz parte de um processo de excelência. Porque na igreja, às vezes a gente deixa a desejar. Porque lá fora, nós seremos recompensados com o nosso salário. Na igreja, o pastor Arnaldo nem o pastor Edson vai pagar ninguém, correto? Mas é Deus. Né? Sim. Sim. Justamente. Para servir o corpo da igreja. Eu não vou me capacitar, ou qualquer um de nós, vou buscar capacidade para poder ser um status. Teve um dia, não faz muito tempo, uma pessoa chegou e falou assim, irmão Elton, você não quer congregar com a gente? Eu falei, por quê? Ele falou, não, porque se você vir congregar com a gente, você vem num domingo, você vem num sábado, no domingo você vai sentar no púlpito como um pastor. Você vai ter o título de pastor, automaticamente. E eu falei, bom, já é um erro hierárquico imenso, já é uma coisa, né? Enfim. Aí passando, eu estou falando isso só para poder ilustrar aqui uma questão. Aí passou, tal, falei, logicamente que eu não vou aceitar e tal. E eu comentei com o pastor Azuil. Falei, pastor Azuil, eu fui convidado para poder ir para uma igreja tal, e lá eu vou ser pastor. O que o senhor acha? Eu vou ou não vou? Ele falou, se você quiser ir, tudo bem. Lá você vai ter o cargo de pastor, mas não será um pastor. Aqui você não tem o cargo de pastor, mas é um pastor. Então você escolhe. Ou seja, ou você trabalha exercendo uma função que, independente de qualquer coisa, ela não te eleva a um status,
ou você busca os status e preenche um pouquinho mais lá no seu currículo. E assim acontece, tem muita gente, né? Essa mesma vertente, ela convidou algumas pessoas, 3 pessoas do nosso setor, e essas 3 pessoas foram, né? São pastores lá, deixa ele ser pastor, estão pastores lá, sem fazer nada, só sentado no púlpito com um tiro de pastor. Então, capacidade para um serviço de excelência, com temor a Deus, temente a Deus. Vamos lá, caminhando para o final. Oi? Estudo, orientação e capacitação. Para quem? Para quem que está sendo feito esse estudo? Para que desenvolver estudo de orientação e capacitação? Para quem? Aos líderes, educadores. Eu achei interessante ali, líderes educadores. Para quê? Crianças e adolescentes, nesse caso, que tem um vínculo aí com a CEPADESB, correto? Aí vem a temática preparada para os desafios. O caso da orientação, ela está vinculada a uma oportunidade que nós temos, um direcionamento. Moisés, ele acatou um conselho, acatou uma orientação e teve sucesso por isso. Às vezes a pessoa ele não quer ser orientada. Ele não quer ser orientada pelo pastor. Ele não quer ser orientada pelo líder. Ou o líder regional para com os líderes locais. Ele não quer receber orientação. Ele não quer submeter a isso. E ele acaba se perdendo dentro dessa esfera. E é fundamental receber a orientação. É fundamental você ter condições de ser orientado. Ou seja, é uma oportunidade, seja uma orientação simples, mas é uma oportunidade de capacitação, é uma oportunidade de crescimento e de desenvolvimento ministerial. Capacitação, o ato de se preparar para servir melhor, que eu acabei de dizer. Então, não deixe de se capacitar. E a capacitação, ela não acontece porque teve um único estudo. São várias oportunidades que você tem, tanto no contexto teórico quanto no contexto prático, que vai promover a capacitação. Então, é uma série de vertentes. Eu participei de um estudo que teve no dia da reunião de obreiro, agora eu posso ficar 2 anos e meio sem aprender mais nada, já está bom. Você vai caminhar só uma semana, e se caminhar. Por quê? Porque é um conjunto de coisa que vai se complementando e promovendo a capacitação. É você orando, pedindo discernimento para Deus, Deus abrindo as portas e as coisas acontecendo e surgindo oportunidades. Irmãos, nós tivemos uma semana de capacitação para diáconos e cooperadores. Vocês acham que foram todos? Sim ou não? Não. Nós tivemos uma semana de capacitação para professores de escola bíblica dominical, com material didático de primeira categoria. Vocês acham que foram todos professores? Não. Tivemos uma semana de capacitação para líder de departamento. Vocês acham que foram todos? Não. Nem todos. Eu tenho a mania de anotar, escrever e registrar. Eu tenho registro de líderes que desde o início das reuniões, que já ultrapassa dos 5 anos, ele não foi em nenhuma. Todas as vezes ele justifica que tem um compromisso. E está lá na programação anual. Ele já recebeu. Lá na reunião de julho, ele vai dizer que ele não pode porque ele tem um compromisso naquele dia. Ele é prioridade do departamento até que surja outra situação. Aí na hora que surge outra situação, não é mais prioridade. Então, realmente existem pessoas dessa forma. Aquele líder que está totalmente desantenado. Tem uns que não sabem nem quem é o pastor da igreja. Tem uns que não sabem nem quem é o pastor regional. Tem uns que não sabem nem quem é o líder regional. Tem líder que não sabe nem quem é o pastor presidente, não sabe nem o nome. E eu não estou inventando, eu estou falando que eu já presenciei. Eu já presenciei isso. Então, meus irmãos, é estar de fato antenado, buscando a capacitação. É de fato, realmente, se esforçando, se dedicando para que aconteça a capacitação na vida de vocês. Muito bem. Líderes educadores, chamado, vocacionado, valorosos. Líderes educadores. Aqui tem uma condição imensa. Quando fala de educação,
não está vinculado apenas na tua função em si, mas o teu comportamento educa os teus liderados. A sua postura educa os liderados. Olha, é o seguinte, o diácono, eu sou cooperador, aí o Fabiano é o diácono, um exemplo. Aí o Fabiano chega atrasado, o Fabiano põe os pés na parede, leva 3 horas para poder entender o que chamou ele no púlpito, ele está totalmente desantenado. É mais fácil eu atentar para a atitude dele do que para um que está antenado. É mais fácil eu aprender o errado que o certo. Se o Fabiano é desse jeito, então não tem problema nenhum eu também ser. Aí vai se formando, criando um ciclo vicioso, que na hora que eu ser diácono, eu vou ser da mesma linha do Fabiano. Eu quero fazer o mais ou menos. Só um exemplo, Fabiano, por favor. Então, eu vou fazer mais ou menos. Tá bom demais. Mas não é isso. Tem algumas coisas que nós temos que quebrar. Nós temos que quebrar dentro do ciclo, olhar para quem está fazendo certo e ter, de fato, ele como líder, como educador e a gente se posicionar. Se tem algum líder aqui, eu não estou querendo apontar ninguém de forma nenhuma, mas que você não trabalha na vertente do seu pastor, você já está errado. Ou você alinha com o seu pastor, ou você deixa de exercer a função. Mas eu não concordo de jeito nenhum com o meu pastor. Não concordo. Você está errado. Você está fora de todo aqueles contextos. Por quê? Por que tem que ter esse cuidado? Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu já disse que não é qualquer pessoa, trata-se do rebanho de Deus. Criança e adolescente é o objetivo pela qual nós devemos capacitar. Para a igreja, para servir melhor. Eu vou capacitar. Vou fazer um curso de PhD, só para eu poder ter a cadeira de PhD, mas não consigo ensinar ninguém. Não consigo falar com ninguém. Não consigo me abrir com ninguém. Não consigo oferecer o que eu tenho para ninguém. O que acontece? Perca de tempo. Não consegue formatar, não consegue ter discípulo, não consegue, de fato, executar o que está na sua mão, dentro da sua responsabilidade, que é apenas livremente ter o status. Quando nós pensarmos em status, lembra para quem vai ser esse status. Não tem problema nenhum ser honrado, viu, irmãos? De repente você quer fazer uma honra para o líder, não tem problema nenhum, não é isso que eu estou dizendo. Isso deve acontecer. E esse líder vai ter maturidade de atribuir isso a Deus, logicamente. A questão é, quando tem a prepotência, a arrogância, que ela impera no meio, e as coisas, então, acabam sendo desconstruídas, e o resultado é ruim. Muito bem, pastores e líderes de departamento, desafio da correlação, é um outro desafio da igreja. Talvez pelo item de formação, isso aqui é uma imagem muito conhecida, pode ser usado em várias sequências, mas existe um líder unilateral, ele só dá ordem. Olha, eu falei aqui, pronto, acabou, vocês escutem, eu não quero ouvir mais ninguém. Cumpra, calados. E eu quero que vocês cumpram calado. Aí quando não cumpre calado, eu vou levar o problema, eu sou um problema para o pastor. Aí eu levo aquele problemão para o pastor. Isso aqui é um prejuízo. Depois nós temos bilateral. O pastor ou o líder e vice-versa, numa relação de diálogo. Vamos imaginar que esse aqui é o pastor Arnaldo. Aí esse aqui é o Oswaldinho. Esse aqui é o Silvério. Esse aqui fala alguém, pastor? Fala mais um aí. O William. E esse? E esse aqui? O Ari. Muito bem. Aí, no bilateral, o pastor, isoladamente, ele vai e fala com o Oswaldinho. Oswaldinho, eu quero isso, isso, isso. Aí eu vou lá e falo com o Silvério. Eu quero isso, isso, isso. Aí eu vou lá e falo com o Ari. Eu quero isso, isso, isso. Eu vou lá e falo com o outro. Eu quero isso, isso, isso. Até aí está tudo bem. Da mesma forma, esses respectivos líderes vêm e reportam ao pastor. Até aí está tudo bem.
Só que o entendimento de compreensão do Oswaldinho é um, do Silvério é outro, do Ari é outro e de quem? Do William é outro. O pastor tem a informação, mas os líderes entre si não. É importante, então, ter um multilateral. Para acontecer um multilateral, tem que ter uma palavrinha, um acontecimento que pouca gente gosta, que é a famosa reunião. Não tem como trabalhar o multilateral se não tiver reunião. O que é o multilateral? Eu vou chegar e falar, Silvério, eu quero assim, nós temos uma reunião tal dia. Eu esqueci a sequência ali. É o contrário, né? Oswaldinho. E assim sucessivamente. Convocam todos para uma reunião. Aí eles estão sentados numa mesa. Todos os líderes que representam aquela igreja junto com o seu pastor estão sentados para poder receber o direcionamento por igual. E todos os líderes terão a informação de todos os líderes e assim a igreja tem o mesmo foco e o mesmo objetivo. Só que para isso tem que ter a reunião. Essa reunião ela pode ser um ato de capacitação também. Ela pode ser uma vertente de capacitação. Porque o Silvério vai pôr coisa na mesa que talvez o Ari jamais ia compreender. E vice-versa. Talvez o Ari pode colocar uma questão que o Oswaldinho não tinha em mente. E dentro disso, todos os líderes que estão ali vão receber um direcionamento único. Olha, nós defendemos isso. Nós defendemos isso. Essa é a nossa linha de fé. Esse é o tipo de evento que nós queremos seja realizado. E assim houve todos. Esse trabalho multifuncional e, logicamente, ou seja, multilateral. E todos terão ali o argumento ou argumentação para trabalhar na mesma linha. Olha, as irmãs estão realizando o congresso dela, mas a liderança está na mesma vertente de sintonia que o líder dos jovens, que o líder do adolescente, o líder da criança. Ou seja, crie uma linha matricial, a igreja segue com o mesmo objetivo. E o pastor tem a liberdade de falar naquele dia, de dizer, olha, se você concorda ou não concorda, quer ou não quer, mas eu preciso de gente nessa linha, nessa vertente. Ele está ali na condição, né, de Moisés para poder, de fato, escolher e posicionar, né, a liderança dentro da vertente que ele deseja para a igreja. É um desafio, mas com esse desafio unido, a gente consegue vencer os desafios externos que afloram na igreja. Muito bem. Ponto de partida e objetivo do líder. Às vezes o líder, ele tem um ponto de partida, ele enxerga o objetivo, mas não consegue caminhar para conquistar o objetivo. E é fundamental que quando a gente faz um planejamento para conquistar o objetivo, ele é uma linha reta, literalmente reta. Mas quando a gente começa na prática e execução, não é reta. Tem um monte de obstáculo, tem um monte de vertente para ser conquistada. E o líder tem que ter sabedoria, maturidade para poder enfrentar esses desafios, esses altos e baixos, essas curvas, essas montanhas, esses vales e chegar no objetivo. Porque o objetivo não é uma torpe ganância. É algo muito além do que isso. É algo especial. É algo que vai ter resultado. Às vezes o líder, eu vou desistir. Eu vou desistir do meu cargo. Vou entregar para o pastor. Às vezes por falta de maturidade. Eu não quero saber mais. Não conta mais comigo. Não conta comigo para isso. Irmãos, é fundamental. Qual que é o objetivo que você tem? Para quem você tem esse objetivo? Qual que é a função disso? Determine e siga em frente. Independente das curvas. Quando o planejamento é rígido, a pessoa desiste. Quando ele promove a flexibilidade no planejamento, ele contorna e chega no objetivo. Então, seja um líder que tem objetivo. Aonde vai parar essa igreja vinculada ao pós-modernismo? Onde vai parar essa igreja? Uma igreja cheia de relativismo, ou de pessoas que entendem e que querem ser relativistas. Uma igreja que dentro do seu corpo organizacional tem a diversidade. Como que lida com isso? Se no externo tem e na igreja tem decorrência, não tem outro meio
a não ser pelo aprendizado da palavra e a fixação de objetivo. Então, nós temos que ter objetivo. E, às vezes, precisa construir ponte para poder conquistar o objetivo. Não é simplesmente caminhar. Vai ter que construir as pontes, passar nessa ponte e chegar no objetivo. Não é nada fácil. Ninguém diz que liderar um departamento é fácil. Ele pode ser fluente quando nós estamos à vontade na direção de Deus. Quando nós estamos fora da direção, é um peso e um fardo que ninguém consegue, né? A pessoa fica fadigada. Mas quando tem a presença de Deus, a vontade de Deus, então, obviamente, ele torna-se leve. Não perca a visão, de forma alguma, não perca a visão de igreja. Quando a gente fala de perder a visão de igreja, nós só não vamos perder a visão da igreja se os nossos liderados, se todos nós tivermos embasado da palavra. Existe uma vertente que todos conhecem, já ouviram falar, quando fala dos desigrejados. Essa linha é justamente uma linha do pós-modernismo. O modernismo, qual que era o desafio, por exemplo, inclusive isso aqui é uma pauta na palestra que eu vou dar na sexta-feira que vem, na igreja de Guaxupé. Do modernismo, o grande dilema do modernismo é se o homem vai, não vai à lua, se vai ter isso, não vai ter, se a tecnologia, a globalização, tudo isso era uma ameaça para a igreja. A centralização industrial, descentralização industrial, tudo isso faz parte da idade moderna, da vertente moderna. Então, atingir a igreja dentro de uma implicação muito, vamos imaginar, eu não vou dizer assim, bruta, mas uma coisa mais sutil. A pós-modernidade, ela agride a identidade da igreja. Ela desafia a igreja. Ela desafia a igreja. Até há 2 anos atrás, toda vez que a gente ia fazer um projeto de uma igreja, da Assembleia de Deus, do Ministério de São Bernardo do Campo, quando chegar na prefeitura, se não tivesse identificado qual era o banheiro masculino e feminino, o projeto não era aprovado. De 2 anos para cá, não há necessidade mais. Pode ser um único banheiro. Um único banheiro. Tudo isso é vertente de um pluralismo, de uma diversidade, de um relativismo, do que se entende, do que é homem, do que é mulher, e assim sucessivamente. Então, isso atinge a igreja de uma série de fatores, dentro de uma condicionante imensa. Mas, nós vamos botar fogo na escola? Nós vamos lá com faixa na porta da prefeitura? Nós vamos pegar canhões e fuzilar? Não. Como que eu vou me preparar? Qual é o meu escudo? É a palavra de Deus. É ensinando, liderando com responsabilidade, orientando, capacitando criança e adolescente, para quando chegar lá e deparar com isso, saber separar o que é bom e o que é mal. Muito bem. Pastores e líderes, unidos num único propósito. Não tenha divergência dentro da liderança. Divergência, talvez, a camisa vai ser azul, vai ser vermelha, isso tem, mas divergência doutrinária, dentro do ensino que produz estabilidade da igreja, não pode ter. Se essa é a regra, se essa é a orientação pastoral, se essa é o que essa igreja defende como fé, nós temos que trabalhar na mesma vertente. Amém? Então, é pastores e líderes, unidos com um único propósito. Único propósito. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos ficar de pé, fazer uma oração. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Deus abençoe o pastor Edson, pastor Arnaldo, família, igreja. Deus abençoe a todos. Sirvam a Deus com responsabilidade, com graça, com dedicação. As crianças são joias preciosas que precisam de instrução. Os adolescentes também. Em uma congregação nossa, um professor disse: para os adolescentes, não se preocupe com predestinação, não se preocupe com consagração, não se preocupe com o batismo com o Espírito Santo. E não se preocupe em confessar pecado. Se você pecar, peça perdão onde você estiver e não se preocupe com isso.
um professor de escola dominical. Imediatamente recorremos ao pastor regional e ele tinha que ser removido. Ele estava ensinando um monte de coisa totalmente fora do contexto do que nós professamos como fé. Então, queridos líderes, a sua responsabilidade é imensa. É mais do que um professor da USP. A tua responsabilidade em termos de cobrança ou de repercussão é maior do que qualquer autoridade dessa terra. É maior do que qualquer autoridade, porque o que você ensinar vai repercutir na eternidade, vai repercutir ou no alimento, no abastecimento ou no desabastecimento da alma daquela pessoa. Então, entenda a responsabilidade que você tem e sempre se capacitando para servir melhor os nossos irmãos. Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos. Obrigado, meu Deus, por este momento. Obrigado, Senhor Jesus, por este momento tão especial. Senhor Jesus, continue nos dando entendimento, sabedoria. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades. Obrigado pela Tua igreja. Senhor, que a Tua igreja possa gradativamente ser orientada, ser edificada com o Espírito Santo, edificado pela palavra de Deus, para que possamos, ó Pai, combater e também contradizer as vãs doutrinas com ensinamento e com educação. Senhor, nós te glorificamos e te exaltamos em o nome de Jesus. Amém.